Inicialmente, antes de a gente começar o nosso estudo, a gente precisa de um conceito básico, que é o conceito de CNC, que é controle numérico computadorizado. A CNC ela vai funcionar basicamente com o conceito da álgebra linear do espaço de lado R3, composto por três eixos, no caso o X, o Y, o Z. Aqui está o Z e aqui na base estão o X e o Y. Eles aqui vão movimentar nesse sentido para poder você confeccionar a sua peça. E o eixo Z vai subir e descer, no caso com a Dremel aqui. Quais são as aplicações da CNC? Você tem várias. Se você é uma pessoa que precisa de fazer peça o tempo inteiro, que trabalha com conjunto mecânico, ou você dá aula, ou você dá aula de reforço, alguma coisa, e precisa visualizar ou mostrar o que você está pensando, a CNC é um ótimo projeto para você ter em mente. Porque com ela você vai conseguir fazer várias peças, vai conseguir exemplificar várias situações de coisas que você precisa e vai conseguir economizar, você vai ter uma redução no seu custo. Porque se você, por exemplo, toda vez que precisa de uma peça, um conjunto mecânico ou alguma coisa que faltou, você tem que pagar alguém para fazer, no final das contas isso pode ser bem mais caro do que ter uma CNC em casa. Como essa aqui, por exemplo. É claro que quanto melhor for a CNC, mais precisa for, quanto mais complexa ela for, mais cara ela vai ser. Mas dependendo do seu ramo de trabalho, ela é ideal. Um exemplo que a gente tem do uso da CNC é no ramo industrial. Por exemplo, se eu preciso de fazer uma quantidade muito grande de peças e não vai ter nenhuma variação entre elas, ou seja, elas são iguais, a CNC é sempre uma boa opção para você poder usar. Eu vou falar um pouco das peças da CNC, que são a base, a mesa, os deslizadores, os motores, as barras suscadas, a Dremel, né, que a gente usou, a micro-retífica que a gente usou a Dremel, ventoinhas para resfriamento do motor e da shield do Arduino, a própria shield do Arduino, um protoboard e cabos. Os deslizadores a gente usou como base para a mesa de corte. As barras suscadas a gente usou como uma redução dos motores para mexer com a mesa. Os motores são motores de impressora. As ventoinhas a gente comprou para resfriar os motores, que eles esquentam bastante no processo de corte. A Shield, ela tem 4 microprocessadores, né, para controlar os motores. A Dremel, ela corta a 30.000 RPMs, né, ela gira a 30.000 RPM. E o que acontece? Durante a programação, nós fazemos triângulos, retângulos, triângulos isósceles e equiláteros e quadrados e retângulos, que a partir dessas formas geométricas, a gente consegue fazer qualquer outra forma geométrica exceto os círculos. A ideia do projeto foi criar uma CNC controlada por Arduino e computador, que inicialmente foi feita para cortar em material de isopor. Mas após o desenvolvimento, descobrimos que é possível também cortar outros materiais, como madeira. A base inteira dela, da construção, foi feita em madeira MDF, por questão de conveniência, que adquirimos na marcenaria da PUC. Utilizamos também 3 motores de passo, por questão de precisão de giro, que permite controlar melhor. Os motores foram uma doação de uma loja de manutenção de impressora. A CNC foi inteira baseada em uma CNC do professor Marlon, que nós tivemos alterações para poder suprir as nossas necessidades e os materiais em nossa possessão. Após a montagem total, fomos para a parte lógica com a programação do programa. Agora eu vou explicar um pouco da parte lógica da programação. Iniciando aqui com o programa do retângulo. Eu vou falar como ele foi pensado e montado aproximadamente, mais ou menos. A primeira parte é a parte que define os pinos que entrarão na placa, os pinos do Arduino que entrarão na CNC Shield. A segunda parte define as variáveis que serão utilizadas na programação, sendo dx a distância percorrida pelo eixo x, dy a distância percorrida pelo eixo y e h a altura da peça, que será correspondente à locomoção do eixo z. Broca é o diâmetro da broca utilizada
e step PMM é os passos por milímetros. Eu, no caso, utilizando esse valor que foi estipulado pelo professor Marlon em seu vídeo explicativo. Agora, no Void Setup, os modos dos pinos foram estipulados todos como output, por ser uma CNC sem nenhum sensor e sem nenhuma entrada. Agora, no Void Loop, iniciaremos a programação lógica em si da CNC. A primeira função é um for, que engloba toda a programação. Ele indica quantas vezes esse programa será repetido para determinada altura. Entrando nesse programa, por ser um retângulo, os eixos se movimentam separadamente. Iniciando aqui com o movimento do eixo X. Não, do eixo Z. Iniciando com o movimento do eixo Z para fazer a primeira incisão na peça. Agora, começando pelo eixo X para fazer a locomoção do primeiro eixo, para fazer o primeiro corte. Digital right X de low significa que a direção do motor será em sentido positivo. Esses dois comandos de digital right indicam que o motor será ligado. E o delay microseconds é o delay entre cada passo. A mesma função para o Y e de novo a mesma função para o X, só que em sentido negativo. E a mesma função para o Y em sentido negativo. Agora, aproveitando o último comando do sentido Z, do eixo Z, finalizando esse for inicial para justamente o eixo Z subir para a sua posição inicial. Aproveitando esse programa para explicar um pouco do funcionamento do for. Foi pensado que essa função representa um passo. E para completar a quantidade total de passos necessário para percorrer tantos milímetros, foi pensado que o tamanho da reta que deverá ser percorrida deve ser a distância desejada, mais o tamanho da broca para conseguir os espaçamentos necessários para fazer a peça perfeita, vezes a quantidade de passos por milímetro estipulada pela rosca. E o arredondamento disso para fazer uma função perfeita para o for, para fazer um algarismo inteiro. E ao final do programa, o exit 0 para impedir que a CNC continue no void loop. Agora passando para a parte do programa do triângulo retângulo. Inicialmente, a definição das variáveis e dos pinos é a mesma do programa do retângulo. A definição dos modos dos pinos também, todos são output. A parte inicial do programa para fazer os primeiros dois movimentos é a mesma do programa do triângulo retângulo. A única diferença, inicia-se no momento que a broca deve retornar para o seu ponto inicial. Ao invés de fazer dois movimentos, a ideia é fazer um movimento apenas na diagonal. Então, para isso, é preciso ligar os dois motores ao mesmo tempo. Como o nosso conhecimento de C++ não permite a utilização de dois for simultaneamente, foi criado um for só, um for apenas, para ligar os dois motores em quantidades diferentes. Inicialmente, foi estipulado para o motor girar normalmente, voltar normalmente o seu eixo Y. A única diferença é no for do X, que está dentro do for do Y, para poder fazer justamente essa diferença de variação. Para isso foi estipulado essa variável aqui, que é a distância de X dividido pela distância de Y. Isso vai indicar quantas vezes X deve girar mais do que Y.
E para isso foi colocado tudo dentro desse programa. Fora alguns erros do programa e da aplicação prática, esse programa de triângulo funciona quase perfeitamente. Nosso projeto foi limitado com a construção do triângulo retângulo e do retângulo. Foi possível construir perfeitamente um retângulo, mas na questão do triângulo e retângulo tivemos algumas dificuldades. Por exemplo, na hora da construção do triângulo pela máquina, essa variável que eu citei anteriormente sofreu uma dificuldade por ser um número em decimais. O comando de for não permitiu a maior precisão da utilização deste. Outro problema que tivemos que enfrentar é a limitação do deslocamento de qualquer eixo. Apesar de teoricamente funcionar, a distância máxima que a CNC consegue percorrer sem dar um erro é aproximadamente 25 milímetros. A partir desse ponto, a placa ou o programa trava e continua rodando infinitamente. Ou seja, cria uma reta que não deveria estar lá. Outra dificuldade que estamos sofrendo, principalmente por falta de tempo e conhecimento, é o desenvolvimento de programas para controlar manualmente a CNC para estipular posição e um programa para estipular círculos. Mas ressalvas esses erros, pode-se dizer que a CNC teve um progresso muito significativo em tão pouco tempo.